Vamos lá, senão a gente perde muito tempo. Ver se eu falo um pouquinho mais alto. Moçoiros, vamos começar fazendo uma breve revisão daquilo que, mas bem breve mesmo, daquilo que a gente viu na aula passada, para eu ter um ponto de partida para a aula de hoje. A aula passada, a gente viu um conceito que é bem interessante, que a gente viu assim, olha, a segunda lei de Newton, ela versa para nós sobre forças. Ela diz basicamente o seguinte, olha, quer descrever o caminho, quer descrever a trajetória de um corpo, conheça todas as forças que atuam no corpo. Você conhecendo todas as forças que atuam no corpo, mais as condições iniciais, você aplica força resultante igual a massa vezes aceleração, você vai ter 3 equações diferenciais de segunda ordem, né? Uma na direção I, uma na direção J e outra na direção K. Resolvendo cada uma das 3 equações, você chega numa equação do caminho e vai descrever como é que é a evolução do movimento de um móvel. Ok? Aí, entretanto, tem uma questão que é o seguinte, cara, e só eu ficar trabalhando com 3 equações o tempo todo, por que eu preciso de 3 equações? Tá? Porque, na realidade, você tem isso aqui, ó. Você tem força resultante igual a massa vezes a aceleração. A aceleração é 2 vezes a derivada segunda do vetor posição. Por isso que eu falei, você cai em 3 equações diferenciais de segunda ordem. Uma na direção I, uma na direção J e outra na direção K. E aí você vai ter exatamente o vetor R de T, que como a gente viu em outras aulas, esse cara é chamado de o caminho ou função com valores vetoriais. Ok? Então, vimos... Aí na aula passada eu falei, cara, será que não existe uma forma de eu livrar de ficar fazendo 3? E aí a gente foi atrás do seguinte, olha, será que eu não consigo descrever o movimento? Ao invés de eu descrever com vetores, eu descrever com escalares? E aí isso motivou a definição do conceito de trabalho. Tá? O conceito de trabalho, ele nasce quando eu faço a seguinte pergunta. O que uma força produz quando ela atua ao longo de um deslocamento? E aí eu defini com vocês que o trabalho de uma força constante, tá certo? O trabalho de uma força constante, ele é o produto escalar força por deslocamento. Vou começar a denotar assim, ó, deslocamento ΔR. Ali é a maneira que eu tenho de calcular o trabalho de uma força constante. Só que ali eu falo, cara, mas você está com uma definição puramente matemática, professor. Qual que é o significado de trabalho? Né? Alguém pode virar e falar assim, mas força resultante também é uma definição puramente matemática. Força resultante é matematicamente a massa da aceleração. Só que a partir dessa definição matemática, no caso da força resultante, eu consigo falar, olha, força é a interação entre 2 corpos capazes de acelerar corpos. E agora? Consigo uma definição? Não consigo. Por enquanto, só matemática. Então, o que restou para nós? Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos calcular o trabalho de cada força de maneira separada, e aí talvez a gente tenha uma intuição, a gente consiga definir, para além da matemática, o significado do conceito físico de trabalho. Comecei fazendo, de novo, para forças que são constantes, calculando o trabalho da força resultante. Quando eu calculei o trabalho da força resultante, aconteceu um negócio interessante, que deu uma subtração de 2 grandezas. Só que 2 grandezas descritas pela mesma matemática. A primeira grandeza era massa quadrado da velocidade final sobre 2. A segunda grandeza foi massa quadrado da velocidade inicial sobre 2. Ou seja, o trabalho da força resultante deu a impressão de ser a variação de alguma coisa. Esse alguma coisa também é um ente matemático. Esse ente matemático eu chamei de energia cinética. E aí começou a questão argumentativa em ciclo, né? Porque alguém perguntaria, o que é energia cinética? Olha, energia cinética é aquilo que é produzido pelo trabalho da força resultante. Ok? E aí perguntaria de novo, mas tá bom, e o que é o trabalho? O que é o trabalho? Já que toda força faz parte da força resultante,
toda a força que atua compõe a força resultante, eu vou dizer que o trabalho de uma força é a quantidade de energia cinética que ela vai conseguir produzir. E aí a gente fica no ciclo vicioso. Mas é assim mesmo que funciona. É assim mesmo que a ciência evolui. É mais um conceito matemático que vai simplificar a nossa vida. A partir de agora, ao invés de eu falar assim, o que é força? Força é entidade física capaz de acelerar corpos. Eu posso dizer, força é entidade física cujo trabalho varia a energia cinética. Percebe que nos dois casos eu estou falando de variação de velocidade? A única diferença é que aqui eu estou falando exclusivamente em variação no módulo da velocidade. E aí, por curiosidade, cara, vamos ver o trabalho de outra força? Tá? Bom, vimos o trabalho da força-peso. E o trabalho da força-peso deu uma situação parecida. Entretanto, deu isso aqui, ó, massa vezes gravidade vezes uma altura. Altura, bom, vou colocar H, mas não sei se na aula passada eu coloquei H. Inicial menos massa vezes gravidade vezes a altura final. Cara, aqui agora não deu, pelo menos de maneira explícita, algo final menos algo inicial. Deu algo inicial menos algo final. Tudo bem? O que chama atenção aqui no trabalho da força-peso? Chama atenção que, depois que eu fiz o cálculo, que o trabalho da força-peso parece que ele independe da trajetória. O trabalho da força-peso, ele está dependendo exclusivamente da posição inicial e da posição final. E a mesma quantidade matemática. Então, isso daqui eu chamei de energia potencial gravitacional. E aí eu vi que o trabalho da força-peso é o responsável por variar, só que uma variação negativa da energia potencial gravitacional. E aí vi a pergunta, tá bom, mas eu falei anteriormente que o trabalho da força-peso produzia energia cinética, porque ele compõe a força resultante. E agora eu estou falando que ele produz energia potencial gravitacional. Qual dos dois está certo? Os dois. Porque nós vamos interpretar a seguinte forma. Trabalho é transferência de energia, é conversão de energia. Por exemplo, durante a descida, eu entendo que durante a descida, está acontecendo o que com a energia cinética? Ó, essa entidade matemática depende da velocidade. Durante a descida, está acontecendo o que com a energia cinética? Aumentando. Certo? Então, está tendo um aumento da energia cinética, em compensação está tendo uma diminuição da energia potencial gravitacional. Então, eu vou dizer que o trabalho da força-peso, ele realiza uma conversão de energia cinética em energia potencial gravitacional. Tudo bem? Mas isso eu só sei falar do trabalho da força-peso e da força resultante. E aí eu falei assim, cara, e se eu tivesse uma força variável? Qual foi a primeira força variável que eu testei? Força elástica. Tudo bem? Bom, se eu tenho uma força variável, tá? Para forças variáveis, o que eu fiz? Esse conceito de trabalho aqui, ele deixa de ser válido. Tá certo? Então, o que eu precisei fazer para forças variáveis? Eu dividi o caminho em pequenos caminhos pequenininhos e tomei a situação limite. Ou seja, para forças variáveis, o trabalho de uma força, ele virou uma integral. Não lembro se eu já comentei na aula passada que era integral de linha. Comentei? Comentei? Então já vou aqui, bom, já ganho um tempo. Uma integral de linha de f escalar dr. O que é essa integral de linha? Porque agora eu vou pegar pequenos pedacinhos do trajeto. Ou seja, o trajeto aparentemente importa. Por essa definição aqui, o trajeto com o qual eu vou levar um ponto em um campo de força, ele vai importar. E isso é o que torna tão especial você ver que a força-peso, eu resolvo o trabalho dela sem me preocupar com o trajeto. O mesmo aconteceu quando eu calculei o trabalho da força elástica. Tá?
Só que no trabalho da força elástica, eu não resolvi uma integral de linha. Tá bom? No trabalho da força elástica, o que eu resolvi? No trabalho da força elástica, eu falei assim, cara, eu vou considerar que é um movimento só ao longo do eixo X. Então, qual que é a única trajetória possível se ele está só ao longo do eixo X? Uma linha reta. Se o trabalho é ao longo de uma linha reta, a integral de linha transforma-se simplesmente numa integral simples. Simplesmente numa integral simples. Tá? E aí a gente chegou que o trabalho da força elástica era K, x inicial ao quadrado sobre 2, menos K, x final ao quadrado sobre 2. Estamos juntos? E isso daqui também deu uma coisa inicial menos uma coisa final, que eu resolvi batizar de energia potencial elástica. Gente, esse menino, ele erra todas as salas que eu estou e todo santo dia. Eu desconfio que se um dia aparecer com a arma, eu sou o primeiro que ele vai matar. Cara, ou ele é burro mesmo. Certo? E aí aqui a gente começa a ver um padrão. Olha, de novo, a força elástica, ela segue a mesma ideia do trabalho da força-peso. Por mais que o trabalho seja definido a partir de uma integral de caminho, por mais que o trabalho seja definido a partir de uma integral que depende do caminho, o trabalho da força-peso e da força elástica, eles são trabalhos que parecem depender apenas da posição inicial e da posição final. Tudo bem? Tanto que a partir daí, eu resolvi dar um nome para esse tipo de força. Esse tipo de força cujo trabalho só depende da posição inicial e da posição final. Esse tipo de força eu vou chamar de forças conservativas. Conservativa da ideia de que conserva alguma coisa. A força conservativa, ela conserva a soma da energia cinética com a energia potencial a ela associada. Tudo bem? Ok? A pergunta que deveria vir é: o que é uma energia potencial? E aí, de novo, nós vamos para o ciclo. Energia potencial é energia associada ao trabalho de forças conservativas. Tudo bem? Como que eu identifico uma força conservativa? Qual que é a ideia teórica por trás de uma força conservativa? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar esse conceito abstrato de energia, e nós vamos dizer, essa energia, uma determinada força conservativa detém essa energia potencial. O que significa isso? Significa que o trabalho dessa força é capaz de converter energia potencial em energia cinética. Na realidade, eu deveria ter começado ao contrário. Significa que o trabalho dessa força é capaz de converter energia cinética em energia potencial. Só que aí, esse trabalho é negativo. Então, o trabalho de uma força conservativa, ele consegue fazer tanto a ida quanto a volta. O melhor exemplo que eu tenho para vocês é esse, Joguei um negócio para cima, a partir do... O que a minha mão fez? A minha mão realizou um trabalho que transferiu energia cinética para esse sistema, ok? No que a minha mão parou de transferir energia cinética, ele recebeu energia cinética e começou a subir. No que ele começou a subir, a força-peso começou a realizar um trabalho. O que o trabalho da força-peso fez? Converteu energia cinética em energia potencial gravitacional. Fez um trabalho negativo, porque está diminuindo a energia cinética. Quando a força-peso converteu toda a energia cinética em energia potencial gravitacional, nesse ponto eu digo que o corpo tem energia potencial gravitacional armazenada. E aí o que ele faz? Ele converte de novo. Isso é o que forças conservativas fazem. O atrito é o melhor exemplo que eu tenho de uma força que não é conservativa. De novo, vou fazer o mesmo processo. Vou aplicar uma força, vou realizar um trabalho, vou transferir energia cinética para o apagador. O atrito realizou um trabalho que retirou toda essa energia cinética do apagador. Transformou em quê? Não sei. Não sei em que ele transformou. Dentro da mecânica, eu não sei no que ele transformou. Já vou falar no que é. Tá? Mas eu posso esperar a vida inteira aqui, se eu quiser,
que o atrito não vai fazer um trabalho que devolve a energia cinética inicial. Tudo bem? Então, o atrito é uma força dissipativa. Tá bom? No que o atrito fez? O atrito realizou um trabalho. Aí, quando a gente vai lá para a termodinâmica fala, olha, qualquer energia que não seja trabalho, qualquer transferência de energia que não seja trabalho, eu vou chamar de calor. Tá? Então, gerou calor, que variou a energia térmica do sistema. Tudo bem? Então, qual que seria a próxima pergunta? A próxima pergunta seria, tá bom, avaliei todas essas, se eu não me engano, alguém me perguntou do trabalho da força elétrica no final da aula passada, né? Perguntou, eu fiz para o caso unidimensional, mas já passou da hora da gente ir para o caso maior, né? Já passou da hora. Então, nós vamos fazer o seguinte agora. Eu vou tentar avaliar trabalho, por mais que eu fale em trabalho de forças, nós vamos ter que reinterpretar agora. Eu vou chamar de trabalho sempre que for uma integral de linha de um produto escalar, certo? De um campo vetorial por um deslocamento, tá? Tanto que essa integral aqui, ela é chamada de integral de linha do tipo trabalho, porque tem aqui um produto escalar, tá certo? Para que tipo de entidade matemática eu vou calcular a integral de linha do tipo trabalho? Campos vetoriais. Tá? Então, eu vou calcular sempre integral de linha do tipo trabalho para campos vetoriais. Então, faz sentido eu falar no trabalho do campo elétrico. Por que eu estou falando? Porque o campo elétrico, ele não é uma força. Campo elétrico é força por unidade de carga. Então, quando eu falar trabalho no campo elétrico, o resultado do trabalho do campo elétrico não vai ser uma energia potencial associada. Porque quando é que o trabalho está associado à energia? Quando é que o trabalho está associado à energia? Quando é trabalho de uma força. Eu posso calcular o trabalho em um campo de velocidades, por exemplo. Em fluidos, preciso calcular trabalho, eu vou fazer o produto escalar, velocidade com deslocamento. Tá ok? Então agora nós vamos falar trabalhos de campos. Tá, que é produto escalar de um campo vetorial com um deslocamento. Isso é integral do tipo trabalho. Tá certo? O nome vem da física e a gente generaliza na matemática. Tá certo? E eu estou interessado no trabalho, agora olha só como que o nome muda. Não trabalho de forças conservativas. Eu estou interessado em trabalho de campos conservativos. Alguém consegue, a partir de tudo que eu falei, montar, pelo menos a definição, do que seria um campo conservativo? Um campo conservativo. O que é uma força conservativa? Olha ali. Matematicamente, isso daqui é física. Matematicamente, o que é uma força conservativa? Eu não posso falar, tá certo, uma força conservativa, quando o trabalho dela é variação da energia potencial. Ok? Não consigo transferir isso direto para falar de qualquer campo. Porque o trabalho num campo de velocidades não vai produzir energia. O trabalho do campo elétrico vai produzir uma outra quantidade que não é energia. Energia é força quando o campo é um campo de força. Tudo bem? Eu posso definir que um campo é conservativo se o trabalho dele independer do caminho. Porque, olha só, tudo bem que eu peguei só 2 exemplos. Só que você presta atenção que nos 2 casos, o trabalho independe da trajetória, só depende da posição inicial e da posição final. Tudo bem? Então, eu vou dar um outro nome para campos conservativos. Posso dar outro nome para campos conservativos? Posso dar outro nome para campo conservativo? Campos conservativos são campos cujo trabalho independe do deslocamento. Perdão, independe do trajeto. Qual que vocês preferem? Campo conservativo ou campos cujo trabalho independe do trajeto? Não, campo conservativo é mais rápido, né? Vamos trocar o nome. Campo gradiente.
Olha o susto. O que é um gradiente mesmo? O gradiente é a derivada de uma função real de várias variáveis. Não, peraí. Olha o que eu estou dizendo. Olha a importância disso. Eu estou dizendo para vocês que o trabalho de um campo gradiente independe do deslocamento. Antes, só vamos relembrar. Só vamos fazer uma relembrança. Tá? Vamos relembrar o que é um campo gradiente. Eu não consigo definir de maneira direta o que é um campo gradiente. Quer dizer, eu consigo. Mas eu preciso de um apoio para eu dizer quem é o campo gradiente ou campo derivado, né? Eu preciso de uma função de várias variáveis, tá? Então vamos lá. Ó, peguei aqui, ó. Ó, tá aqui o meu domínio. Olha só, x, y, z. Gente, eu vou precisar que vocês perguntem muito por quê. Tem uma mistura de física com matemática o tempo todo, e a física ela vai fazer uma pequena mudança na definição matemática. A mudança não, é uma coisinha que parece que muda, mas não muda. Por isso que você tem que prestar bem atenção. Então ali estaria um domínio, ali estaria o domínio de um campo escalar. Então, o que é um campo escalar mesmo? É um campo que a cada ponto do espaço associa um número real. Eu vou chamar esse campo de campo V. Certo? Vou chamar esse campo de campo V. Então, o que acontece? Para cada vetor ou ponto no domínio, ó, aqui está o vetor R, vetor ou ponto, esse campo vetorial associa, esse campo escalar, associa o valor numérico V de R. E o que nós vimos? Pequenas variações no domínio possuem pequenas variações na imagem. E essas pequenas variações na imagem vão ser, se o campo for diferenciável, né? Vão ser diretamente proporcionais. O campo gradiente é como se fosse quem? O coeficiente de proporcionalidade. Eu posso escrever assim, ó. V. Corre lá, pelo amor de Deus, Gabi, não quero só falar. Carol, perdão, eu sei que é Carol, mas... Ó, V de R mais delta R, menos V de R. Ó, eu tô na preguiça danada de colocar o erro, tá? Tô na preguiça danada, porque se eu colocar o erro, eu tenho que colocar aquele limite todo. Então, vou fazer isso aqui, ó, Marco. É aproximadamente igual ao campo gradiente, que é o vetor derivado, produto escalar, delta R. De acordo? Então, só relembrando o que é um campo gradiente. Então, na realidade, o campo gradiente ele é gradiente de algum campo escalar. Vou dar um nome para campos escalares, tá? Sempre que um campo for o gradiente de um campo escalar, eu vou chamar esse campo escalar de potencial. Acho que o nome já está começando a ficar mais legal, né? Potencial. Todo campo gradiente tem a ele associado um campo potencial. Todo campo gradiente tem a ele associado um campo escalar. Tudo bem? Ok? E o que eu quero? Eu quero calcular o trabalho de um campo gradiente. Quero calcular o trabalho de um campo escalar. Certo? De um campo que advém de um potencial escalar. Então, vamos ver. Vamos ver se fica muito difícil. Gente, é assim... Eu vou de novo deixar a minha modéstia de lado. A demonstração matemática mais... No primeiro momento, quando eu escrevi o material de vocês, eu tinha feito a demonstração matemática mais precisa e mais robusta. Tá? Só que aí envolvia passar por derivada de caminho, e aí comecei a perceber, inclusive até cheguei a dar aula disso para vocês, que a hora que você entra na matemática mais robusta, a cabeça parece que ela vai para o mundo, esquece a discussão física principal
e depois retomar dá mais trabalho. E aí eu pensei na demonstraçãozinha mais legal. Olha só, vamos considerar o seguinte, eu vou fazer a seguinte frase, ó. Seja F um campo gradiente. Tá. Diga aí para mim, Gabi, qual é o sinônimo de ser um campo gradiente? Tá, alguém fala aí, o que é um campo gradiente? Que tem a ele associado um potencial. Então, certo? Se ele é um campo gradiente, ele tem a ele associado um potencial. Certo, Kelly? Cujo gradiente, o gradiente desse potencial gera o campo. Vamos calcular o trabalho? Aí você deveria falar assim, professor, mas como assim? Eu vou calcular o trabalho? Porque para eu calcular o trabalho desse campo gradiente, o que eu preciso para calcular o trabalho? Eu preciso de um caminho, eu preciso de uma curva parametrizada. Será? Se o campo for gradiente, cara, a coisa vai ser top, ó. Vamos calcular? Eu vou apelar para a definição. Isso daqui vai ser o limite, quando n vai para mais infinito, do somatório e variando desde 1 até n, f de RI, produto escalar delta RI. Mas moçoidas, cabe a nós sermos inteligentes. O que eu falei? Que F é um campo gradiente. Então, ao invés de eu escrever F ali, eu posso escrever isso aqui. Isso aqui é o gradiente de algum potencial escalar. Ok? Então, ao invés de eu colocar dentro do limite... Mas peraí, quem é que está dentro do limite, então? Gradiente, produto escalar, delta R. De acordo? E o delta R é muito pequeno. Mas peraí, se o delta R é muito pequeno, por que eu posso trocar gradiente e produto escalar delta R? Posso trocar por delta V. Isso daqui não é gradiente escalar delta R? Eu não estou falando limite com n muito grande? Se n é muito grande, o que acontece com o delta R? Muito pequeno. É um pequeno deslocamento no domínio. Se é um pequeno deslocamento no domínio, então o gradiente produto escalar delta R é essa pequena variação na imagem. Mas aí, quando eu faço um limite, o delta F não se torna um operador? Não, nunca é operador. Você não transforma ninguém em operador. Não, sim. Mas em algum momento, saindo dessa definição juniniana, esse delta R vai se tornar um DR. Não, isso é uma confusão. Isso daqui não é um operador. Isso daqui é uma notação para essa operação. A operação que se faz é calcula o produto escalar, soma e passa o limite. Entendeu? Isso aqui é uma notação para isso aqui. Exato. Tudo bem? Mas, depois da dúvida do Felipe, vocês entenderam o que eu vou fazer? Eu tenho o gradiente do potencial para o escalar delta R. Ok? Gradiente do potencial produto escalar delta R. E o delta R é muito pequeno. Então, gradiente do potencial produto escalar delta R, eu posso trocar por isso. Mas o que é isso? Delta V. Variação pequena variação do potencial. De acordo? Tudo bem? Então, isso daqui vai ficar um limite quando n cresce indefinidamente no somatório e variando desde 1 até n
dessas pequenas variações do potencial. Gente, agora eu quero ver se vocês estão ninjas ou não. Se eu somar todas as pequenas variações de potencial, o que eu tenho? Todas pequenas, porque aqui eu estou somando, como eu falei, como eu estou considerando isso aqui muito, o ΔR muito pequeno, eu vou ter uma pequena variação no potencial. Se eu somar todas as pequenas variações do potencial, o que eu tenho? A variação, não sei nem se é grande, mas eu tenho a variação total. A variação total. Certo? Então, eu posso trocar esse somatório pela variação total do potencial, a qual não depende de N. Tudo bem? Vai depender só do final e do inicial. Delta V. Que a gente acabou de chegar. Que se F é um campo gradiente, o trabalho dele depende apenas do quê? Do inicial e do final. Então, gente, olha que coisa de louco. Então, ó, eu vou escrever assim, ó. F é gradiente. Se F é gradiente, acarreta que o trabalho de F independe do caminho. Tudo bem? De acordo? Então, se F é um campo gradiente, quer dizer que F indica um campo conservativo. Tudo bem? E a volta também é verdadeira. Se F é um campo conservativo, eu posso concluir que ele é gradiente. E aí então você já pergunta, parou. Se um campo conservativo ele é o gradiente, quem é o gradiente? A força-peso é um gradiente. Força-peso é o gradiente de quem? É o gradiente de alguma função escalar. Força-peso é o gradiente de quem? Da energia potencial gravitacional. Ah, como assim? Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui, só para vocês captarem facilmente a ideia. Ó, vou pegar aqui como uma ilustração. Ilustração. Vamos lá. Vou desenhar aqui, ó, um sistema de coordenadas. X, Y, Z. Estou aqui com um sistema de coordenadas. Vou colocar um bloquinho aqui. Qual a energia potencial desse bloquinho nesse ponto? Ou energia potencial gravitacional. Como calcula a energia potencial gravitacional, gente? mgh. Qual que é a altura disso aqui? Que zero. Z. Então, vou perguntar de novo. Qual a energia potencial desse corpinho? mgz. mgz. Ok? Calcula o gradiente daquilo. Como é que é o gradiente? Derivada em x na direção y, mais derivada em y na direção j, mais derivada em z na direção k. Quanto que dá? mg na direção k. Isso é força-peso. Força-peso é um gradiente. A única coisa é que se você escrever mg na direção k, você está falando que o peso está para cima, né? Tem um negativo aí que a gente já que é o detalhe que eu falei que é a física que coloca. Tudo bem? Entenderam? Então, todo campo, falar campo conservativo é sinônimo de eu falar campo gradiente. Tudo bem? Acompanharam? Estamos juntos?
Tá. Gente, fácil? Tranquilinho, né? Onde vocês acham que eu estou querendo chegar? Eu quero. Não, eu já sei o campo elétrico. Mas, ó, a Gabi já está passando o carro na frente dos boi. Gabi já está falando, você quer chegar no potencial elétrico. Não está errado. Mas vamos lá, Gabi. É porque vocês já sabem, vocês já estão aqui, vocês já sabem coisa demais pro meu gosto. Mas vamos pensar um pouquinho. Não faz sentido eu falar assim, eu quero chegar no potencial elétrico. Por quê? Em tese, eu nem sei se isso existe. Porque só existe o potencial. Potencial é uma grandeza associada a que tipo de campo? Conservativo. Eu já sei que o campo elétrico é um campo conservativo? Não, não sei. Então, qual que é o primeiro passo que eu deveria saber? Que eu vou tentar fazer? Vou descobrir se o campo elétrico é conservativo. Olha o trabalho que nós vamos ter. Se o campo elétrico for conservativo, eu vou concluir, putz, o campo elétrico é um campo gradiente. Uhul! Ou seja, existe ao campo elétrico, existe associada uma função potencial. E aí, qual que é o próximo passo? Concluir que o campo elétrico é conservativo. Qual que é o próximo passo? Encontrar essa função potencial. Porque aí, olha como que vai ficar fácil. Ao invés de eu sair calculando o campo elétrico, eu paro, eu não trabalho mais com o campo elétrico, eu passo a calcular só o potencial. E aí, se eu precisar calcular o campo elétrico, até agora, nos trabalhos que a gente teve, como é que a gente determinou o campo elétrico? Via integração, né? Você tinha uma distribuição, você integrava. Em geral, você tinha 3 integrais para fazer. Por que 3 integrais? I, J, K. Entretanto, se eu for pelo potencial, eu vou ter que resolver uma integral só. Porque potencial é escalar. Aí eu obtenho o potencial. Se eu precisar do campo elétrico, eu calculo o gradiente, que é uma derivada. Derivar é mais fácil que integrar. Então, o ganho que eu vou ter é muito grande. Certo? Tudo bem? Mas para tudo isso acontecer, eu primeiro preciso identificar se o campo elétrico é conservativo. E aí eu vou colocar algumas coisas aqui, ó. Eu vou colocar uma listinha aqui de sinônimos. Tudo bem? Vou colocar, quer dizer, eu vou começar com um e eu quero que vocês falem outro. Tudo bem? Ó, primeiro, se eu disser F é conservativo. Fala um sinônimo para isso. Fala alto. F é um campo gradiente. Tudo bem? Só que eu vou falar isso mais completo, tá, Gabi? Eu vou falar assim, ó. Existe um potencial, tá? No mesmo domínio, tal que F, tá vendo que eu não estou colocando domínio, nada, só estou pegando, é o gradiente desse potencial. Pronto, esse é o primeiro sinônimo. Outro sinônimo. Outro sinônimo, tá? Outro sinônimo é o seguinte. O trabalho de F, o que você ia falar, Felipe? Existe uma F? Que eu já falei que existe a F. Não. Eu ia fazer uma redundância. Ah, tá. O que eu posso dizer do trabalho de F? Trabalho de F independe do caminho. Certo? Tem mais duas. Essas eu ainda não discuti. Uma eu vou colocar ali agora. Não vou demonstrar. Provavelmente eu coloco na prova para vocês demonstrarem. Por que provavelmente eu coloco na prova? Porque é simples. Só por isso. Tá? É simples, quando eu falo simples, não é imediato. Tá? Mas você vai ter que pensar um pouquinho. Mas se for na parte por fazer em casa, então, tá bom? Que é o seguinte. Acompanha comigo minha amiga Dan.
Se o trabalho de F independe do caminho, quanto é que dá essa conta aqui, ó? Tem que dar zero. Certo? Porque se o trabalho de F independe do caminho, aquilo ali indica o quê? O trabalho ao longo de um caminho fechado. Quer dizer que você saiu de um ponto, voltou no mesmo. Se o trabalho independe do caminho, ó, já estou dando a dica se cair na prova. Só argumentando. Se o trabalho independe do caminho, significa que o trabalho só depende da posição inicial e da posição final. Em um trabalho fechado, a posição inicial e a posição final são a mesma. Então, o trabalho ao longo de um caminho fechado é zero. Tudo bem? Nome daquilo ali. Integral ao longo de um caminho fechado recebe um nome. Isso daqui é chamado circulação. Ok? Circulação. Certo? Circulação de quem? Circulação do campo F. Tá certo? Tem um campo. Sempre que eu falar de campo vetorial, a cabecinha de vocês tem que pensar da seguinte forma. Existem duas coisas, estou vendo que você está gravando tudo certo aqui. Existem duas coisas que você precisa conhecer de qualquer campo vetorial. Fluxo. Opa, para o campo elétrico vocês já conhecem o fluxo. Não conhece? Outra coisa que vocês precisam conhecer, a circulação. Tá? Um campo, lembra que eu falei, o que o fluxo ao longo de uma superfície fechada encontra para a gente? O fluxo ao longo de uma superfície fechada, ele vai encontrar um monopolo gerador daquele campo. Ok? O fluxo, bom, o fluxo não, o limite do fluxo, né? Tudo bem? Da mesma forma, em algum momento nós vamos precisar avaliar o limite da circulação. Tá ok? Nós vamos ter que calcular o limite da circulação. Estamos juntos? Circulação, a palavra circulação lembra o quê na prática? Se chegar para alguém que não faz eletromagnetismo, alguém falou em circulação, o que ela vai lembrar? Que palavra que se associa à circulação? Círculo, outra, com outro radical. Outro radical. Você está no mesmo radical. Círculo. Eu quero uma palavra que lembre circulação, mas com outro radical. Falei em circular, o que vocês lembram? Falei em circulação. Não, esfera não. Rotacionar. Rotacionar lembra o quê? Rotacional. Tá vendo que os nomes na matemática não são à toa? É igual fluxo. Fluxo, fluir, vazar, lembra divergir, por isso do nome divergente. Então a gente vai relacionar a circulação ao rotacional. Ok? Tudo bem? Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou definir o que é o rotacional de um campo. O rotacional de um campo, ele está... eu vou fazer uma definição, ela novamente é uma definição matemática, só que eu vou tentar... primeiro, se o campo for conservativo, quanto vale a circulação de um campo conservativo? Zero. Circulação de um campo conservativo é zero. Se o campo não for conservativo, ele é dissipativo. Ou seja, se for um campo de forças, numa circulação ele está gastando energia. Tudo bem? A energia não é transformada em energia mecânica. Você não consegue fazer a conversão de energia cinética em potencial e a mesma força realizar o trabalho da volta. Por exemplo, o atrito. Quando a gente fala circulação, parece que é só isso daqui, né? Mas isso daqui é uma circulação, ó.
Isso daqui é uma circulação. Por que é uma circulação? Saiu de um ponto e retornou o mesmo. Tudo bem? Nesse trajeto, ele gastou energia, certo? Eu realizei um trabalho, transferi energia cinética. O atrito pegou essa energia cinética que eu transferi, transformou em alguma outra forma de energia. Energia sonora, energia térmica, seja lá o que for. Tudo bem? Então, a circulação vai calcular a energia gasta ao longo desse trajeto todo. Só que, do mesmo jeito que o fluxo, quando eu falei de fluxo, era uma propriedade global, uma propriedade ao longo de toda a superfície, a circulação também é uma propriedade global. A circulação é uma propriedade que indica a energia, se for um campo de forças, que lembra, eu posso calcular a circulação para qualquer tipo de campo vetorial, tá? A circulação, ela é uma propriedade que depende do quê? Do caminho. E eu gostaria de uma propriedade pontual. O quanto de energia que ele gasta por ponto. Entendeu? É esquisito falar isso, mas também é esquisito falar em velocidade instantânea, e vocês não acham ruim. É também esquisito falar em densidade em um ponto. Já pararam para pensar? Densidade de cargas no ponto. Por quê? Quando eu falo isso, a gente... Aliás, se eu estou falando dessas coisas que eu quero num ponto, na realidade eu estou falando de uma outra coisa. Eu estou falando do quê? Eu estou falando de limite. Tudo bem? Então eu vou definir para vocês aqui o rotacional. Rotacional. O rotacional de um campo. Ó, vamos pensar. Peraí. Primeiro eu quero mexer com a parte intuitiva de vocês. Todo mundo de acordo que o rotacional de um campo vai me dar uma propriedade pontual? E uma ideia dessa propriedade pontual vamos imaginar assim, quando você dá uma descarga, para eu não ficar falando só de campo de força. Quando você dá uma descarga, ali tem um campo de velocidade, né? Cada pontinho ali, ele vai ter uma certa velocidade. Não tá, não tá... O que está fazendo cada pontinho? Rotacionando e concentrando, parece que em um único ponto, né? Tudo bem? Ok? Parece que está indo tudo para lá. Entretanto, eu ainda vou apelar para essa questão. Quando eu pego a circulação, ó, tá, então vamos colocar. Seja F, um campo vetorial, domínio R3, contra domínio R3, diferenciável. Isso daqui é importantíssimo, tá? Diferenciável quer dizer pequenos deslocamentos do domínio vão produzir pequenos deslocamentos, pequenas variações na imagem. Seja F diferenciável. Bom, se F é diferenciável, olha só, se eu calcular a circulação de F através de um calculei a circulação de F através de um caminho qualquer. Quando eu calculo aquela circulação, eu tenho a propriedade global. Vai dar energia dissipada ao longo de toda aquela curva. Só que eu quero uma propriedade pontual. Se eu quero a propriedade pontual, o que eu vou ter que fazer? Fazer alguma coisa tender a quanto? A zero. Tudo bem? Então vou ter que passar um limite. Como é que eu fiz no caso do limite com alguma coisa tendendo a zero? Como é que eu fiz para vocês no caso do campo do fluxo? Não foi a área tendendo a zero. Foi o volume delimitado pela área. Porque fazer a área tender a zero, poderia chegar um momento que eu ia não ter uma superfície fechada. Eu preciso garantir que ao longo de todo o tempo, lá no fluxo, eu tenho uma superfície fechada.
Porque olha que jeito que a área pode tender a zero. Tem uma esfera. Você pode vir, juntou as duas, agora já não é mais superfície fechada. E depois você fechar. Tudo bem? Então, lá naquele caso, o que eu fiz? Era uma integral de superfície, a superfície era fechada, uma superfície fechada delimita um volume, ok? Então, o que eu fiz? Eu peguei o fluxo, dividi o fluxo pelo volume e passei o limite quando o volume tendia a zero. De acordo? E agora, então, o que eu vou fazer? Uma curva fechada delimita o quê? O que uma curva fechada delimita? Delimita uma área, uma superfície, não está errado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso, eu vou dividir pela área, que área que é essa? Que área é essa? É a área delimitada pela curva S, pela curva C, tudo bem? E aí eu vou passar o limite quando essa área tende a zero. Tudo bem? Agora, quando eu faço aquilo ali, o que eu tenho? Ali agora eu tenho uma propriedade pontual. Entenderam? Entenderam? Só que aqui eu tenho um problema. Vocês ainda não perceberam. Vocês ainda não perceberam. Tanto que eu nem coloquei igual ainda, né? Nem coloquei igual ainda. Problema. Sabe o que é interessante? Vocês não viram isso no curso de cálculo 4. Né? Vocês viram rotacional em cálculo 4. Só que vocês não viram isso. Isso aqui só aparece em textos de física. Isso aqui só aparece em curso de física. Em matemática, eles não definem rotacional por esse caminho. Problema. Vamos fazer o seguinte. Vou pegar aqui, ó. Vamos imaginar, meus amiguinhos. A matemática talvez seja o curso mais difícil. Porque ele é o curso mais abstrato. Vocês que estão fazendo faculdade de engenharia, têm uma tendência muito forte a sempre buscar exemplos concretos. Estou falando que isso é ruim, nem que é bom. Na matemática, você muitas vezes não consegue buscar exemplos concretos e você precisa ter a capacidade de pensar em todas as possíveis variações. Olha o que eu estou definindo. Limite quando ΔS tende a zero, de 1 por ΔS da circulação. De bater o olho, você vê que você está pegando uma circulação. Se isso aqui for uma força, aqui é energia. Então, você está pegando energia por área e limitando a um ponto. Tudo bem? Você está calculando a energia gasta. Não é nem média, porque tem limite. É pontual. Certo? Tudo bem? Isso aqui você consegue ver. Só que aí você tem que parar e pensar, que área que é essa? Que área que é essa que está tendendo a zero? A área delimitada pela curva fechada. E aí que está um problema. Não. O nome gaussiano, Felipe, é só um nome. É só para você entrar lá. Não tem nenhuma propriedade especial. Nenhuma propriedade especial. Uma superfície gaussiana. Tá? É só um nome. Só para dizer que você vai usar a lei de Gauss. Só para dizer que é uma superfície imaginária. Você imagina ela. Tá? Mas ela não tem nenhuma propriedade especial. Imagine que ali fez uma circunferência. Qual que é o problema? Qual o significado de área delimitada pela curva? É uma área que ela termina na curva. Tá piscando? Não, já vou encerrar aqui. O problema é que uma única curva não delimita uma única área. Uma curva delimita infinitas áreas.